Eu acho que para entender mais especificamente, a gente pode voltar ao contexto da Guerra Fria. Acho que a Guerra Fria é um momento importante da gente iniciar, que a Guerra Fria ela é o momento histórico que existe no pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, a Itália fascista são derrotados, e você tem a Europa dividida entre os aliados ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França, e a União Soviética. Né? A União Soviética, que é um país que surge a partir da Revolução em 1917, né? E que, devido às dinâmicas da própria guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, as tropas do Exército Vermelho da União Soviética, né, foram, né, em direção à Alemanha, em direção a Berlim, e depois que se conclui a Segunda Guerra Mundial, toda essa região que foi na qual o Exército Vermelho passa por cima se torna ou estados membros da União Soviética, né, ou aliados, né, de certa forma. Então você tem esse momento, né, pós Segunda Guerra Mundial, 1945 até 1991, né, esses 46 anos, que são anos do que a gente chama de bipolaridade. Né? O mundo estava dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Né? Eram as duas grandes superpotências mundiais que nenhum outro país no mundo, nenhum outro estado conseguiria ameaçar. Né? Eram os dois grandes que dominavam. Né? Tem uma série de dinâmicas, né? Processos de descolonização também importantes ao redor do mundo. Mas na Europa, ela estava dividida entre esses dois grandes. Você tinha... e aí que surge a OTAN, né? Que hoje tem se falado muito da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ela existe até hoje. Ela é um ator importante para a gente entender o conflito. E ela é criada em 49, né? Para conter os avanços da União Soviética. Né? A ideia é conter a União Soviética, e a União Soviética, frente à criação da OTAN, cria a sua OTAN, que é o chamado Pacto de Varsóvia, né? que entra não só a União Soviética, mas alguns outros países do leste europeu também que não faziam parte da União Soviética. Né? Então, Polônia, por exemplo. E ao longo, né, disso que um filósofo francês, o Raymond Aron, né, grande pensador das relações internacionais, leitura obrigatória para quem quiser entender a política internacional, ele dizia: a Guerra Fria ela é a paz impossível, mas a guerra improvável. Né? Por que a paz era impossível? Né? Porque você tinha duas grandes superpotências disputando o mundo palmo a palmo. Cada pedaço de chão, cada lugar era disputado entre os dois, né? Do céu e do espaço, né? Disputado palmo a palmo por essas superpotências. Então a paz ela era impossível, né? Eram sociedades que tinham visões de mundo profundamente distintas, né? A União Soviética não tinha propriedade privada, propriedade estatal, né? Então elas eram também inconciliáveis nesse sentido, né? Elas eram, uma negava a outra. Não dá para você ter as duas no mesmo, né, ocupando o mesmo espaço, né? Mas a paz, ela era, a guerra ela era improvável também, porque eram duas potências atômicas, né? E o Aron ele traz muito bem essa análise, que ele é um dos grandes pensadores que vai falar a importância que o armamento nuclear teve para mudar a guerra, né? Porque a partir do momento que você tem esse armamento, né, ele tem uma capacidade destrutiva tão grande que é um negócio meio doido de entender, né? Mas que é como se dissesse assim, existe para não ser usado. Ele existe para dissuadir, para dizer, olha, eu posso usar. Mas os lados, sabendo que se houver a utilização, você tem uma destruição do planeta Terra, o que contraria a própria lógica da guerra e da política. Então, os anos da Guerra Fria são esses anos de paz impossível e guerra improvável, em que você tem esse equilíbrio nuclear e a disputa entre as duas superpotências. Terminada a Guerra Fria, né, a União Soviética ela se dissolve, né, você tem a dissolução da União Soviética em 1991, e da União Soviética nasce a Rússia, né, que é o grande país ali que herdou o armamento nuclear também, que existia na União Soviética, e também uma série de outros estados menores, né? Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Ucrânia, né?
Belarus, né? Países que faziam parte da União Soviética, deixa de ser um país só, deixa de ser a própria União Soviética, e se torna países distintos. Tem a Ucrânia e você tem a Rússia. A Rússia passava por uma crise, né? Ela passa por uma crise a partir desse momento, 1991, até início dos anos 2000, né? Uma crise econômica, política, social profunda, né? Você tinha, se não me engano, 25% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem umas cenas assim do centro de Moscou, uma série de moradores de rua, gente na fila de comida, né? Essas cenas de crise econômica que a gente observa. Então a Rússia ela estava no momento de voltar-se a si mesma internamente e tentar reconstruir isso. Né? Por outro lado, ao longo dos anos 90, aquela organização, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada para conter o avanço das tropas soviéticas no restante da Europa, ela não só não deixa de existir, né? A União Soviética... Eu até te fiz uma pergunta, eu fiquei a dúvida agora. Quando a União Soviética ela é dissolvida, o Tratado de Varsóvia também já não existe mais? Também não existe mais. Tá, então faz sentido, porque ou seja, a OTAN ainda permaneceu. E a OTAN permaneceu. E ela foi criada para conter a União Soviética. Que não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. Sim. Então ela entra, inclusive, numa crise, alguns dizem crise de identidade, né? Mas houve uma reflexão ao longo dos anos 90, dentro da própria OTAN, sobre o papel que ela ia ter agora. Uhum. A gente vai deixar de existir, vai continuar existindo, o que a gente faz agora? A nossa razão de existir deixou de existir, né? Eu até achei, teve umas imagens, acho que teve alguma coisa que eu não acompanho muito, que eu achei interessante, talvez. Agora você falando, fez uma ligação que quando a Rússia estava invadindo assim, alguns tanques, tinha a bandeira da União Soviética. Você chegou a ver isso? Eu não cheguei a ver isso. Mas... Tinha alguns tanques, umas coisas que falou, pô, bandeira da União Soviética. Que é uma coisa que, tipo, não existe mais. Então talvez, não sei, até, porque eu lembro que tem uma especulação que não sabe o real motivo. Talvez você saiba falar, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas eu vi isso, foi algum documentário, eu vi tanques, em vez de ter tipo bandeira tipo, da Rússia, mas bandeira da União Soviética invadindo a Ucrânia. Eu não cheguei a ver isso, mas você teve também, quando cai a União Soviética, você teve a bandeira da monarquia, do czar que pegaram também, que devia estar guardada lá. Desde a Revolução de 1917, guardada na gaveta, alguém pegou e saiu com a bandeira do czar, né? Então, assim, você tem... Eu não sei te confirmar essa informação, mas pode ter, mas isso não tem... Talvez ligação direta. Não tem ligação alguma, né? Não tem ligação alguma, porque... Não existe mais. Essa questão da propriedade privada, né? A estatização da propriedade. E toda a ideologia que fundamentava a União Soviética, ela deixou de existir, desse lado da ideologia comunista ali na Rússia. Né? Isso deixou de existir, né? Mas a Rússia continua sendo a Rússia. Né? A Rússia tem um passado também de um grande império europeu ao longo do século XIX, século XVIII. Né? Você comentou, né, a ideia de que nasceu lá de parte da Ucrânia, na região lá do Ruskiev, né? Que é parte da narrativa que o Putin busca usar para legitimar a ação dele. Né? Mas a gente se pergunta também, será que em 100 anos na Ucrânia você não teve a criação de uma identidade nacional? Né? O Putin vai dizer, a Ucrânia é uma abstração, né? É uma nação que não existe, é uma criação. Mas toda nação é isso. Toda nação é uma criação. São pessoas que vão se identificar através de mitos, né? Mitos de origem nacional, né? Do nascimento da nação, símbolos nacionais, né? Toda nação ela é uma criação social nesse sentido. Né? Então, nos anos 90, né? A União Soviética ela deixa de existir e a OTAN ela fica, ao longo desses anos, sem saber muito bem o que fazer. A resposta vai vir a partir dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, grande potência ainda, né? Os anos 90 é o momento em que alguns autores chamam de momento unipolar. É um momento que você tem um predomínio incontestável dos Estados Unidos na política internacional. Né? Esse grande nêmesis, né? O grande opositor que era a União Soviética, deixou de existir. Então agora os anos 90 são os anos americanos, assim, os anos dos Estados Unidos. A resposta que se encontra, né, de atuação da OTAN
não é nem no sentido dela deixar de existir, mas se expandir. Isso que acontece, né? Em 1999 você tem a primeira expansão da OTAN para o leste europeu, já pegando alguns países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né? Já entram na OTAN, né, naquele momento. E essa expansão, já em 90, se eu não me engano, 95, 96, já se começou a dizer sobre a expansão, que ela acontece em 99. E quando há esse processo, né, de discussão sobre a expansão ou não, você tem resistências dentro dos próprios Estados Unidos. Tem um teórico das relações internacionais, que ele é vivo até hoje, professor, americano, um grande nome, né, que a gente estuda, inclusive, que é o chamado John Mearsheimer. Né? Ele é um teórico chamado realismo político, e ele foi um grande crítico desse processo. Você tem outro grande crítico também, que é o George Kennan, que foi um diplomata americano, foi embaixador em Moscou, trabalhou em Moscou, e ele elaborou a doutrina que os Estados Unidos usaram por toda a Guerra Fria. Ele é um dos grandes responsáveis por isso, que ele chamava doutrina da contenção da União Soviética. Veja, não é doutrina da expansão em direção à União Soviética, de contenção. Por quê? A ideia era fazer um anel de bases militares ao redor do mundo, que é isso que os Estados Unidos têm hoje. Os Estados Unidos, de longe, tem mais de 200 bases militares ao redor do mundo. Cercar a União Soviética e só ir contendo ali tentativas de expansão. Ele formulou essa grande estratégia dos Estados Unidos e ele foi um crítico lá em 95 da expansão da OTAN. Ele dizia isso, se concretizado, vai ser o maior erro estratégico dos Estados Unidos do século. Poderia levar a uma nova Guerra Fria, poderia levar a um novo conflito, como foi esse conflito de 45 a 91. Mas essas vozes dentro do Congresso americano foram vozes que foram derrotadas. Né? E tomou-se a decisão pela expansão. Então, ao longo dos anos 2000, você tem a expansão da OTAN indo em direção à Rússia. Né? Países que eram do Pacto de Varsóvia e países que eram, inclusive, da própria União Soviética.